Olá pessoal, agora utilizaremos uma outra plataforma chamada Dynamed. Essa plataforma também, à semelhança do UpToDate, procura classificar o grau de evidência das nossas buscas e para a realização das buscas do Dynamed, utilizaremos o mesmo princípio de acessar a plataforma e mostrar para vocês o passo a passo de como a gente pode fazer essa busca e como a gente pode tirar conclusões por meio dessa busca. Então ela se chama Dynamed, assim como o UpToDate, a plataforma Dynamed também exige que haja uma inscrição, quer dizer, você tem que pagar para acessar o conteúdo. Você pode também fazer um acesso gratuito aqui no Free Trial, né, que você tem um período para fazer um cadastramento e um acesso gratuito para você testar essa plataforma. Então, já estamos logados nessa plataforma, né? Já tinha feito o login, para que a gente mostre para vocês como que a gente poderia, então, utilizar essa plataforma do Dynamed para fazer uma busca. Então, vamos voltar à nossa busca referente ao caso do paciente, né? Que seria Hypertension and Type 2 Diabetes. Pronto, então fizemos a busca. E aí, ele apareceu para a gente alguns artigos, né? Então, vocês veem que, geralmente, a semelhança do que acontece no UpToDate, os primeiros artigos vão ser aqueles mais pertinentes ao nosso tema, né? Então, vocês viram que o meu search resultou em 547 artigos, mas os primeiros artigos são referentes à abordagem, ao manejo, que é exatamente o que a gente quer saber. E a primeira aba que aparece para a gente seria tratamento da hipertensão em pacientes com diabetes, que é exatamente o que a gente quer saber em relação ao caso do nosso paciente. Então, eu estou abrindo essa aba. Então, primeiro, vocês veem que o Dynamed tem uma linguagem mais direta, mais em tópicos, diferentes do UpToDate, que é um texto mais corrente, um pouco, vamos dizer, colocando entre aspas, um pouco mais prolixo. O Dynamed é um pouco mais direto. Mas vai dizer fundamentalmente as mesmas coisas. Olha só. Primeira coisa que ele fala é sobre a pressão arterial-alvo. Então, ele está falando que os guidelines variam para pressões-alvos ou menores que 130/80 até menores que 140/90 para pacientes com diabetes. Então, ele já dá para nós um panorama de que os próprios guidelines já têm uma variação grande entre o nível pressório e o alvo. Depois, ele faz um comentário brevemente dizendo que evidências suportam que haja menor mortalidade quando se atinge uma pressão sistólica menor ou igual a 135 e uma diastólica menor ou igual a 80 em pacientes com diabetes. Então, por aí a gente já pode pesquisar essas duas coisas. Então, por exemplo, em relação aos guidelines, eu posso clicar na palavra guidelines que variam e eu vou ter essa tabelinha que já resume para mim muito bem o que os guidelines nos falam em termos de alvo pressórico. Então, ele está mostrando para mim que o American College of Cardiology e a American Heart Association recomendam que para diabéticos a pressão-alvo seja a sistólica inferior a 130 e a diastólica inferior a 80. E me dá a referência desse trabalho, que eu posso lê-la na íntegra e avaliá-la. Depois a gente tem aqui que a American Diabetes Association mostra que uma pressão deveria ser a sistólica menor que 140 e a diastólica menor que 90. E me dá também a referência dessa recomendação. Assim como o 8º Joint, né, do Joint National Committee, me mostra também que as pressões-alvo seriam sistólica menor que 140, diastólica menor que 90 e a referência aqui do JAMA. E, finalmente, coloca aqui outros guidelines, né, American College of Physicians, que aí já vai para 135 de sistólica, 80 de diastólica, a European Society of Cardiology, a Canadian Hypertension, que estão também com alvos de sistólica em torno de 180 e diastólica de 80. Então, mostrando aqui que os próprios guidelines variam em relação a esse alvo pressórico, né? Então,
a dúvida persiste em relação ao nosso paciente. Aí eu voltei para aquela primeira página e vou entrar onde ele fala na evidência. Então, vamos lá, vamos ver o que ele está comentando aqui de evidência para a gente. Então, o Dynamed faz um resumo sobre o grau de evidência e ele vai falar para a gente o seguinte, que a pressão arterial diastólica menor ou igual a 80 pode reduzir a mortalidade, o infarto do miocárdio e episódios de acidente vascular encefálico comparado com uma pressão-alvo menor ou igual a 90 em pacientes com diabetes tipo 2 e cuja pressão diastólica de baseline varia entre 100 por 115. Quer dizer, teria então algum benefício em reduzir a pressão arterial mais do que para 90 até 80 milímetros de mercúrio, a pressão diastólica, né? Essa evidência, ele me fala que é uma evidência média, uma evidência grau 2, não é uma evidência grau 1, né? Ela é baseada numa análise de subgrupos de ensaios clínicos randomizados, então não é num grupo de ensaios clínicos randomizados, mas numa análise de subgrupo, e tem um efeito que não é, vamos dizer assim, tão dramático, mas que seria um efeito um pouco superior ao efeito de só baixar para 90. Cresce um pouco mais o efeito, né? Então, mostrando aí que a gente teria esse grau de evidência intermediário, nível 2. Aí, que outra evidência que ele coloca para a gente? Ele coloca para a gente que uma pressão diastólica alvo de 75 milímetros de mercúrio poderia reduzir a mortalidade comparada a um alvo de 80 a 89 milímetros em pacientes com diabetes tipo 2 e cuja pressão diastólica de baseline seria superior a 90. Novamente, a gente tem uma evidência nível 2, média, e essa evidência foi baseada também em análise, né, de ensaio clínico randomizado. Está colocando para a gente que foi por meio do que foi obtida essa evidência. E assim ele vai mostrando para a gente sucessivamente que grau de evidência que a gente tem. E que em momento algum essa evidência foi grau 1. Ela chega no máximo a ser grau 2, né, em relação a alguns desfechos, e aqui falando da pressão diastólica. Bom, depois a gente passa a ver todas as evidências, depois ele vai comentar a mesma coisa em relação ao alvo de pressão sistólica, onde ele mostra também que reduzir a pressão sistólica para menor que 130 poderia também reduzir o risco de acidente vascular encefálico, mas parece estar associada com aumento de mortalidade em pacientes com diabetes. Quer dizer, reduzir muito a pressão sistólica parece que não é tão benéfico quanto reduzir a pressão diastólica. Isso seria uma evidência de grau 2. Então, mostra alguma controvérsia aí e alguma diferença em relação à meta pressórica para a pressão sistólica, para a pressão diastólica. Bem, então o Dynamed, né, eu não vou percorrer todo aqui o site, mas o que ele dá para a gente é uma evidência colocada de uma forma mais esquemática. Ele avalia essa evidência por meio de um critério, um ranqueamento que ele usa, né, de níveis 1, 2 e 3, e ele elenca para a gente quais que seriam os estudos que contribuíram para aquela conclusão, e também coloca no final algumas tabelinhas resumo para nos ajudar a ver qual que é o peso, qual que é o grau dessa evidência, né? Então, ele não interpreta tanto o dado, mas ele te dá ferramentas mais imparciais para essa interpretação. Quer dizer, ele não fica analisando e comparando os estudos. Ele compila os estudos e coloca o dado obtido por meio desses estudos. Então, é uma base de dados que tem essa vantagem em relação ao up-to-date, de não analisar os dados e de mostrar de uma forma mais esquemática. Mas, novamente, é importante o olhar crítico de quem está lendo o trabalho. Quer dizer, quem está olhando o resultado do estudo tem que ter um pouco esse olhar crítico. Quer dizer, o que seria a mensagem final dessa história? A mensagem
final dessa história pelo Dynamed é que, para a pressão sistólica, há controvérsias. Para a pressão diastólica, há um indício de que reduzi-la para um nível de 80 milímetros de mercúrio poderia ser benéfico. Então, é isso que a gente consegue concluir lendo esse material que o Dynamed nos fornece. Bem, na próxima aula eu vou mostrar uma outra base de dados, que é o Cochrane, e mostrar também como que a gente faria essa mesma busca no Cochrane e qual que seria a nossa conclusão, qual que seria a nossa avaliação deste dado.